às vezes, quando a gente fala, né, dessa regulação bottom-up, dificuldade, muitas vezes, da pessoa perceber no corpo, né, essas emoções. Então, quando a gente pergunta, né, mas onde no teu corpo, né, vamos perceber, onde está rígido agora que você está falando disso, né, onde está te incomodando no corpo? É trazer muito, né, essa consciência, que as pessoas não têm, né, a gente É. tem um abandono aí corporal, né. Ô, Anne, então vamos fazer o tradicional, porque as pessoas não te conhecem, então, por favor, se Obrigada, apresente. Fran, primeiro, né? Obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu sou a Anelisa Facin, sou psicóloga, já há quase 30 anos. A neurociência entrou na minha vida há né? Faz 2 anos que eu estou com você, acho que sou uma das primeiras, acho que eu sou a segunda turma do PNP. Então, desde então, eu consegui, com o PNP, poder nomear e explicar, contar para os meus pacientes o que acontece, sair um pouco só da condição simbólica para trazer para uma parte mais física mesmo do que acontece com os processos internos, né, de cada um. Então, eu atuo na clínica, hoje eu só atendo online, atendo Brasil, exterior. Sou praticante de yoga também, porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa falar quando a gente fala em estar atento ao nosso corpo, né? Yoga e meditação. E estou estudando cada vez mais o trauma. Eu estou, assim, apaixonada. Eu sou apaixonada pelo trauma, pela temática, né? E estou me aprofundando cada vez mais para poder, enfim, né, estar para os meus pacientes da melhor forma possível. E Que legal. Eu vi que você estava numa formação agora também. Terminou? não, tô no De meio, inglês, tô estava no meio da fazendo, né? formação. Então, tô fazendo também mais um recurso, né, para a gente utilizar com os pacientes, mas estamos aí. Ô, Anne, mas você deixou de contar coisas e você tem um trabalho maravilhoso que você faz com a Tati. Você sempre esconde esse trabalho aqui. Pode Não falar, por escondo, favor. não, Fran. É que a gente acaba entrando, acho que desliga um pouco o cérebro, mas eu trabalho, sim, a gente tem um trabalho voluntário, a Tati e eu dirigimos uma ONG, né, chama Instituto Cão Terapeuta. Quem quiser seguir, aliás, gente, por favor, né, nós levamos cães para fazer trabalhos em hospitais. Então, a gente atende aos pacientes, atende às equipes de médicas, de enfermagem, administrativa dos hospitais com esses cães. Então, é um trabalho realmente maravilhoso, é voluntário, totalmente voluntário, e, enfim, a gente precisa aí de bastante apoio e, enfim, né, e likes. É uma delícia. Eu tenho duas que vão Legal, comigo agora, né? legal, Já Anne. preparei uma segunda. Tenho duas cachorras, duas labradoras, e elas vão comigo. Vocês treinam os cachorros, né? Então, nós trabalhamos com voluntários, né? Então, os próprios voluntários são encarregados de treinar os seus cães. Então, os cães são dos voluntários, né? Então, eu, como tenho conhecimento de treinamento, eu mesma treinei minhas cadelas para irem comigo. Mas a gente já pega os cães Entendi. prontos, né? Com seus voluntários. Ah, que legal, que legal. Tá, que bom, então. Depois a gente falaremos mais sobre isso mais pra frente, se der tempo, porque é um A gente trabalho pode muito fazer uma legal, live, né? você, a Tati e eu, que tal? Pode, Né? acho que Porque pode. isso impacta Acho que no vale a cérebro pena. também, Vamos, né? vamos sim. Porque a própria internação, já engatando um pouco aqui, principalmente quando a gente fala de crianças, Fran, esse foi o meu estudo de mestrado, a internação, ela é por si só traumática, né? Claro. Então,
a criança, a gente sabe que não tem ainda o córtex pré-frontal desenvolvido, não tem uma capacidade de regulação sozinha, então ela precisa de pessoas, e a gente pode também pensar que os animais podem ser esses correguladores, né, dessa situação traumática. Uhum. Então, acho que de Uhum. repente vale a pena. Legal. Vamos, vamos, vamos. Ô, Anne, e por que que você escolheu agora vir falar de trauma? Porque a gente fez um bate-papo, nem era neurocafé ainda, né? Acho que fizemos tipo uma janta. Foi. Foi à noite que a gente conversou. Há alguns anos atrás, já vai fazer 2 anos também. E a gente conversou sobre, na época, a exaustão, porque você estava com muitos pacientes com esse processo. Eu imagino que ainda esteja, né? Porque uma coisa ainda está relacionada à outra. E agora, você escolheu falar de trauma. Por Porque eu quê? tenho estudado muito sobre o assunto e porque eu tem aparecido para mim também pacientes, pessoas que é nítido que estão envolvidas com processos de trauma, Fran, né? Então, o que eu tenho observado na clínica? O quanto tem sido difícil para algumas pessoas poderem sonhar, desejar, né, se permitir viver as próprias vidas, né? Então, ontem, quando eu fiz esse post, né, que o trauma nos afasta de nós mesmos, é essa impressão que eu tenho na clínica, né? É o quanto as pessoas acabam ficando reféns de um passado e acabam que não conseguem se posicionar, né? Criar mesmo, validar os seus sonhos, os seus desejos, né? As suas necessidades. Então, elas acabam se tornando espectadoras da sua própria vida, né? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar todas essas questões e trazer o protagonismo dessa vida para elas, né? Então, como é que é para você poder sonhar sobre alguma coisa, né? Alguma coisa que você deseja? Né? Como é Uhum. que é para você se apropriar da sua vida? Então, eu tenho percebido muito isso na clínica, sabe, Fran? Então, eu acho que a gente precisa trazer isso à tona. Eu não sei se com você tem acontecido isso também, mas Na verdade, é, sempre foi, né? Sempre aconteceu, eu acho que nunca deixou de acontecer. O que tem acontecido muito agora é que algumas pessoas, eu acho que as que sofrem mais, na minha visão daí, né? Elas têm estudado mais sobre isso, porque alguns profissionais falam sobre isso, saiu alguns livros, acabou de sair a tradução do livro do Gabor Maté, saiu a que é tradução? Eu não basicamente vi. sobre uma sociedade. Saiu, saiu. Eu vi na livraria semana passada, que é o mito do normal, né? Eu tenho, deixa eu ver, deixa eu ver o meu em inglês, que daí eu já falo, o mito do normal, né? E eu já tinha lido, porque eu comprei ele fora logo que lançou no comecinho desse ano. E ele fala basicamente sobre isso. Então, eu acho que as pessoas têm lido sobre isso, ou talvez as pessoas que chegam na minha rede também veem sobre isso. O que eu acho que aconteceu agora é que, diferente de alguns anos atrás, algumas pessoas chegam no consultório e identificam, Sim. eu tenho um trauma. O que é bom em alguns pontos, mas o que é muito ruim em outros. Porque muita gente me pergunta, por exemplo, ou muita gente, eu tenho um trauma, só que você ter esse conhecimento que você tem um trauma, sem ajuda psicológica, você fica ali no mesmo lugar e até piora o teu sintoma, né? Porque a pessoa fala, beleza, nossa, por isso que eu sou assim, porque eu tenho um trauma, porque aconteceu isso na minha infância, fizeram isso, ok, ótimo. Mas a pessoa não tem ferramenta para sair desse circuito e ela fica presa mais ainda do que ela já estava Uhum. antes. Então eu acho muito perigoso. Difícil, né? Porque ao mesmo tempo a pessoa sabe, entende, mas aí como que ela sai? Então as pessoas que têm chegado no consultório, elas já chegam sabendo. Só que elas já chegam sabendo feito uma confusão Uhum. dentro de si mesma.
não sei se você tem visto isso. Ah, tem as que não sabem e que a gente fala assim, olha, isso aí a gente vai ter que pesquisar. E tem as que sabem e que já É fizeram uma um bolo em si. construção, né, dessa história toda, e acaba se É, tornando, né, refém mesmo dessa história que ela mesma construiu. É verdade. Uhum. isso. Entende? Não sei se as pessoas estão entendendo, mas no sentido assim, eu tenho e por isso não consigo ser eu mesmo, por isso não consigo crescer na vida, e por isso não consigo trabalhar, e por isso eu só vivo assim. Só que daí ela fica Fica nesse presa. lugar. Por quê? Porque uma das coisas que a gente sabe, eu acho que uma das coisas que eu tenho lutado aí em relação à atualização da psicologia no Brasil, é que essa consciência, apesar de ser essencial, ela não é suficiente, né? Se fosse, não é. Então, só a consciência muitas vezes até piora a Uhum. sintomatologia, né, da pessoa. Então, ela vai precisar de um processo, ela vai precisar de uma elaboração que não está nela mesma. Exatamente. Acho que isso é importante a gente começar falando, né? O trauma é algo que acontece no nosso sistema nervoso quando algo É. aconteceu com a gente. Vamos começar então, né, a falar. O que já é diferente, porque isso não consta no DSM-5. A gente está falando aqui de neurociência, não é de Sim. psicologia, né? É de neurociência, porque no DSM-5 não tem. No DSM-5 a gente tem o TEPT e tem algumas coisas que vêm de TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é quando a pessoa vive na memória daquilo que aconteceu com ela, do sintoma. Então, ela vive, por exemplo, com medo de ser assaltada, vive com medo. Então, ela vive na memória. Agora, o trauma em si, que a gente tem de estudos da neurociência, ele é mais amplo, né? Ele pode ser qualquer coisa, porque ele tem que ter dado uma fissura na área de proteção da pessoa. Então, é o que aconteceu com a pessoa, é o que aconteceu com o cérebro, com o corpo dela, quando uma desproteção aconteceu, que foi mais do que ela podia Exatamente. aguentar. Isso para você foi diferente também? Sim, Essa lucidez do sim, que a gente tem Fran, de porque neurociência? o que a gente tem no DSM são os diagnósticos, né? Inclusive, muitos diagnósticos Hum, que são dados, e inclusive o Gabor Maté fala isso também, né? A gente tem diagnósticos de depressão, de ansiedade, de transtorno afetivo bipolar, e muitos diagnósticos a gente tem por baixo disso o trauma, né? O vício, correlação Tran, com trauma. o vício, Correlação de trauma. né? É. Então, o próprio vício, quer dizer, a gente sabe que a grande maioria dos vícios é originária a partir de algum trauma, né? Então, Uhum. isso a gente realmente não tem. Então, a gente hoje lida com diagnósticos o tempo inteiro, e a gente precisa entender o que está subjacente a esse diagnóstico, o que tem ali atrás daquele diagnóstico, por baixo daquele diagnóstico, né? A gente tem um componente genético, muitas É. vezes, mas a gente não pode negar, e isso hoje, né, é evidência científica, que o ambiente, ele pode favorecer o desamparo, o trauma, enfim, tudo que a gente estuda hoje em neurociência, né? Então, é sempre Sim, com esse sim. olhar, tá? A gente tem o diagnóstico, mas o que está acontecendo? E muitas vezes, o que eu acho que é importante a gente trabalhar com o nosso paciente é que esse diagnóstico, muitas vezes, é uma proteção, né? Quer dizer, é uma proteção que o cérebro cria para não sentir aquela dor do trauma, né? Então, tem a crise de ansiedade, tem a depressão, né? Mas tá, isso é o que está te mantendo vivo até aqui. Então, como é que a gente pode aprender, a partir de agora, regular essas informações todas? Como é que a gente pode aprender a lidar? O que a gente precisa construir com você aqui para poder tratar o que de fato está acontecendo com você? Não subestimando os diagnósticos, né? Mas trabalhando em É. paralelo. Mas expandindo um pouco com o que a gente tem de Exato. conhecimento neural, né? Que muitas vezes não está sendo levado em consideração. Eu acho isso essencial.
Ô, Anne, o que que mais te impactou em relação a esse entendimento do trauma, que hoje você vê nos seus pacientes que você fala, nossa, tá vindo muito. O que que você entende hoje que te chama a atenção como sintoma, que você não via antes, mas hoje você fala, não, é isso aqui, porque a neurociência nos traz um pouco Sim. dessa luz, né? O que que você identifica hoje que você não Olha, conseguia para mim, identificar a antes? culpa associada ao trauma é muito evidente, né? Então, quer dizer, a pessoa. A culpa vem Às vezes ela primeiro, vem primeiro. exatamente, né? E muitas vezes é essa culpa que está relacionada a questões do cotidiano, mas que quando a gente começa a aprofundar, é a culpa do existir, né? Porque é que né, eu tenho que pedir Sim. desculpas aqui porque eu estou existindo. Né? Então, a culpa, o pensamento em looping que a gente tem, né? A ruminação, aquela coisa de ficar o tempo inteiro, não consegue sair daquele pensamento, às vezes uma rigidez na forma de pensar, né? Então, todas essas coisas a gente começa a perceber, Fran, e quando a gente começa a pesquisar e um pouco mais a fundo, a gente vê que tem trauma aí envolvido, né? Não tem como. Uhum, uhum. E até sabe como pesquisar, né? Fala, olha, a gente já tá tentando essa estratégia aqui com essa sua dificuldade, ou até com algo de uma psicopatologia, né? Mas não anda, mesmo com o que a gente tem Sim. de melhor, assim, né? Comprovado. Então, será que a gente não tem que pesquisar por que que teu corpo ainda não está conseguindo reagir, né? Quando eu falo corpo, mente e Uhum. corpo juntos, né? Do que ele está te protegendo, ou será que é uma estrutura que ele criou? E aí a gente começa a pesquisar o trauma e começa a dar. Aí eu sinto muito que quando a gente começa a entender esse sintoma do travar na vida, rigidez, de uma rigidez muito específica em áreas específicas da vida, né? Por que que a gente cria essa rigidez? Não é personalidade. Essa personalidade a gente já entendeu, pelo menos do que a gente tem até agora de estudo, que ela não existe essa. Existem traços, né? Só que a gente é tão complexo que não tem como a gente ter traços, eu ter traços parecidos com você, né? Porque somos muito complexos. Então, se não é da personalidade, o que que é? E por que que me impede de Isso. viver assim como eu gostaria, de ser feliz, de buscar prazer, de buscar motivação, né? Por que que isso me impede? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa entender. O que que está impedindo É. essa pessoa, E né? também, Fran, o que está impedindo essa pessoa e também trazer essa consciência para a pessoa de que ela não é assim, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente escuta demais na clínica, né? Eu sempre fui assim, esse é o meu jeito, né? É. Mas desde É, esse, quando eu esse sempre fui sempre foi assim? assim, desde quando? Exatamente, né? É, e às vezes, né, a pessoa não identifica isso, porque acompanhou, né, desde sempre, desde que ela se conhece por gente, né, que ela é irritadiça, que ela sente culpa, que ela é hipersensível, que ela é muito ansiosa e tudo. Então, é como se fosse mesmo um traço de personalidade para aquela pessoa, né? Para ela Para né? ela é. Porque é assim que ela se Uhum. conhece e se reconhece, né? E É. aí a gente vai aos poucos desmontando isso, né? Por isso que quando você fala, a pessoa já sabe que tem trauma, ela já montou essa história toda para ela, né? Então a ideia é a gente Já. desconstruir tudo isso, essas histórias, para que aos poucos a gente possa construir novos, né, novas fortalezas, novos valores, construir autocompaixão, que é uma, né, das técnicas que eu uso, que eu gosto muito, para trauma. Então, acho que é importante a gente pontuar todas essas questões para o paciente. Né? Para que ele vá entendendo também como que ele funciona hoje, em que lugar que está a disfunção dele, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, quando a gente entende, né?
esse processo de... não é só no processo de trauma, mas principalmente no processo de trauma, porque o trauma, quando acontece na infância, o cérebro está em desenvolvimento. Então, ele é como se fosse um carimbo, uma cicatriz, uma cisão nessa estrutura e nessa conexão cerebral. Então, a gente se desenvolve com Isso. essa marca do que aconteceu, né? E se forem sucessivas vezes, essa marca muitas vezes pode ser muito mais intensa, ou dependendo do trauma, se é um trauma de abuso sexual, por exemplo, ela é muito mais intensa, porque é uma cisão muito grande dentro do sistema nervoso. Então a pessoa se desenvolve com Sim. com esse carimbo, essa marca, com essa cicatriz, né? A gente pode dar com essa costura, pode dar vários nomes aí, com esse corte. E como a gente se desenvolve com esse corte, a pessoa enxerga a vida através dele. O problema do trauma é que a pessoa enxerga a si mesma através do trauma e não necessariamente o outro, É. né? E aí, às vezes, até como é que você vai distanciar isso de um transtorno de personalidade? Exatamente. Só que quando a gente vai olhar o trauma em específico, você começa a entender que essa marca, quando você olha com uma lupa, porque acho que o nosso trabalho é olhar com uma lupa a pessoa junto com ela, né? Vamos abrir uma lupa para a gente entender como está funcionando? E aí você começa a ver que essa cicatriz, ela não está em todas as vertentes da vida dessa pessoa. Exatamente. Só que como ela não tinha recurso para se entender, ela generalizou. E muitas vezes as pessoas que conviviam com ela também. Ah, porque você é assim, você tem medo disso, sabe? Mas não, é específico. Aí que a gente acha a diferença de um diagnóstico É. e de um Eu trauma gosto também, muito né? da ideia do conceito de cicatriz, Fran, porque ele é palpável no sentido de que a gente tem as cicatrizes no físico, né? Então, quando a gente se machuca, a Sim. gente, né, cai, machuca o joelho, né? Fica ali uma ferida, fica ali uma cicatriz, né? E no cérebro a mesma coisa. E no corpo, o corpo também sente isso, né? Então, assim, a gente precisa lembrar É. que essa cicatriz do trauma está associada no cérebro às emoções, né? Então, a ideia é o quê? Que a gente possa trabalhar essas emoções associadas ao trauma, aprender a regular essas emoções para que você não vai esquecer, você não vai deixar de ter aquela cicatriz, mas é como se aquela cicatriz se reposicionasse, né? Para que você pudesse descolar um pouco essas emoções dessa cicatriz, para você poder dar essa outra visão, né? Você colocar essa lupa e dar essa outra visão. Então, eu gosto muito dessa metáfora, dessa associação que a gente faz com a cicatriz do corpo, porque é isso que acontece com a gente, né? Porque eu acho que isso traz mesmo para o concreto, é isso que eu explico para os meus pacientes, né? Que você tem isso, né? Em algum lugar do teu cérebro está associado às emoções, né? Foi ali em algum momento que você estancou, né? Que ficou ali e precisa então agora a gente começar a olhar para isso com mais cuidado, né? A perceber onde agora, neste momento da sua vida, a gente consegue atuar, o que é possível, o que não é, quando vai ser possível a gente Não. pensar em outras coisas. Então, É. eu acho que nesse sentido, assim, acho que é bem característico. Eu gosto muito dessa associação, sabe? Eu acho que também para a gente dar para as pessoas uma ideia do que a gente está falando, do que é o corpo, né? O que é o corpo? Por que a gente fala tanto de corpo, né? Primeiro, porque a gente entende que o corpo não é nosso, eu e você, né? A gente tem aí todo o processo de neurociência e qualquer pesquisador sério vai nos dizer isso. Qualquer médico que estuda neurociência também vai nos dizer, ou esse médico que estuda cirurgia, por exemplo, ele tem que ter essa noção, né? De que o corpo ele está totalmente conectado com o nosso processo cerebral, né? Então tudo que acontece no cérebro acontece no corpo. E se existe uma cisão no cérebro, uma cicatriz por uma memória traumática, existe também uma reação do corpo condicionada Uhum. a isso, né? O que é essa reação?
É uma reação. O corpo, como que a gente percebe o corpo no trauma, por exemplo? Hoje, Anne, como que você percebe pelo corpo da pessoa, que muitas vezes a Uhum. gente percebe pelo corpo, que pode existir ali uma ativação de um trauma, não ajudando essa pessoa nos seus processos Eu emocionais. Como percebo, você por percebe? exemplo, rigidez corporal. Essa é uma das coisas que eu percebo, né? Quando a pessoa realmente ela tem essa dificuldade de até mesmo fazer alguma atividade física, né? Porque a atividade física pode despertar, né, coisas que talvez ela não esteja preparada para isso, né? Então, a rigidez corporal. Eu percebo o tipo de respiração. Uma coisa que eu gosto de observar, o tipo de respiração da pessoa, né? Como é que ela está respirando no momento da sessão, como é que ela vem respirando ao longo da vida. Então, também é uma coisa que a gente ensina. Que mais? Acho que basicamente, assim, acho que é isso. Dores, as dores no corpo. Então, por exemplo, dores musculares, problemas gástricos, problemas gastrointestinais, é uma coisa que a gente percebe muito, né? Dores nas costas, né? Que, que Que acompanham a acompanham a pessoa ao longo da pessoa, né? vida, né? Assim, nossa, eu tenho essa dor nas costas já há muito tempo, né? E, e muitas vezes quando a gente propõe, né, esse trabalho corporal, as pessoas falam, nossa, Anne, sabe que eu fui fazer tal prática de yoga ou tal exercício na academia, me deu uma angústia quando eu fui fazer aquilo, né? Me deu, nossa, eu fui fazer Uhum. aquele movimento, não sei, aconteceu alguma coisa comigo ali, né? Então, olha só, claro que aconteceu, né? Então, que bom que você pôde Uhum. perceber que aconteceu isso com você, né? E que dá para a Uhum. gente poder, né, trabalhar Uhum. isso e ver como é que está acontecendo isso no teu corpo, né? Porque muitas vezes é pelo corpo, né? Muitas vezes é difícil também, tem casos que a gente tem uma rigidez maior de pensamento que começar um trabalho pelo corpo pode ser interessante também, Fran, fazer uma associação, né? Fazer um paralelo da psicoterapia com um trabalho corporal, né? Ou Isso, encaminhar ela, né? Você está dizendo, ó, vai fazer uma yoga, vai fazer uma massagem, físio, vai fazer uma massagem, porque o teu corpo está muito rígido e ele não está conseguindo sair desse estado, né? Eu acho isso muito interessante. Eu uso muito essa estratégia, eu sugiro muito, muito. Eu uso para mim e sugiro muito para as pessoas que elas procurem exatamente por esse conceito, que não é um conceito, né? Para essa ideia que a gente tem de que as emoções são criadas junto com os movimentos do nosso corpo, né? A gente tem lá uma aula só sobre isso, de reações emocionais dentro do PNP, reações emocionais avançadas, que a gente fala sobre o nascimento do movimento junto com o nascimento da emoção e da cognição. Então, se eu tenho os movimentos que a gente aprende na infância, na adolescência, e a gente repete, veja que a gente se movimenta de formas diferentes, né? Você põe eu e você, eu ando de um jeito, você anda de outro. Você se movimenta de um jeito, você tem facilidade de movimentos de um lugar e eu tenho facilidades de outro. Muitas vezes a pessoa vai lá, faz yoga a vida inteira, faz atividade física a vida inteira, mas ela tem rigidez específica, né? Porque tem algumas questões ali que ela repetiu tanto, ou no medo, ou na proteção de um trauma, ou que veio junto com aquela emoção, que o corpo ele foi também aprendendo a ajudar essa mente a ter essa memória marcada ali do trauma, né? E cada vez mais a gente está tendo estudos sobre isso, inclusive agora está sendo estudo sobre postura, né? O quanto a postura já muda o nosso sim, processo de humor. E eu acho que isso é um entendimento importante da gente, porque ainda em 2023 a gente segrega sim, corpo e mente, sim. né? E não é porque a gente acha que o corpo está junto, é porque ele está junto. Então, até mesmo quando a gente pega uma pessoa que se entorpece de comida, gente, por que que uma pessoa faria isso com ela mesma?
Por que que a gente come a ponto, uma pessoa come a ponto do seu estômago não aguentar mais, É, né? Por que que uma pessoa trabalha a ponto da sua cabeça não aguentar mais? exatamente. E a aprendizagem foi essa. Isso é uma aprendizagem traumática. Ah, né? Não, Fran, não é diagnóstico. Ok, mas é extremamente debilitante e é um dado essencial na vida dessa Exatamente. pessoa. Exatamente, Fran. E quando você traz isso, né, esse excesso, que é o excesso, né, que a gente está falando. Então, a gente entra também, né, quando a gente vê hoje o que a gente trabalha, pessoas que estão aí que trabalham 15, 16 horas por dia, né? E isso é o excesso, Sim, né? é. É. E a O escassez. excesso e a escassez, né? E a busca Exatamente. dessa escassez, do que eu preciso, o que eu preciso botar dentro de mim, ou o que eu acho que eu não sou capaz e eu vivo nessa sensação É. de insuficiência. A gente precisa pesquisar, porque geralmente, não é sempre, isso está relacionado a algo que aconteceu com a gente, que não Uhum. deveria ter acontecido. E que meu cérebro não aguentou lidar, ele não tinha estrutura, ou ele não tinha conexão, alguma coisa foi a mais do que meu cérebro e houve essa cisão, né? Do meu cérebro falar, olha, É. aqui eu não aguentei, né? Você sabe que esses dias eu estava tentando responder um story sobre trauma, mas faz um tempinho já. E a pessoa perguntou, nunca vai sarar? E aí eu vi a ideia que eu tive na cabeça para explicar, é como se fosse uma história de uma planta, né? Então você imagine uma árvore que está nascendo, e vamos supor que seja logo nos primeiros anos dessa árvore, acontece uma enchente ou alguma coisa, e um galho dessa árvore, que era importante para ela, Uhum. cai. Ele tem uma cisão. Esse galho vai demorar para se reconstituir, às vezes anos para ele voltar a crescer. A gente vê isso quando tem pequenas árvores em casa, aquele bambu. Você vê o bambu, você corta e não nasce mais aquele bambu, mas nasce outros em volta. É isso que acontece com o trauma. Ah, ele continuou sobrevivendo, floresceu até mais bonito o Uhum. bambu em volta. Né? Ele muda de cor, às vezes a gente percebe a planta, ela faz isso, né? Mas aquele bambu quebrado continuará quebrado. Uhum. Uhum. Então é isso que acontece. A gente só aprende a viver de um outro jeito, mas aquela É. memória A continua gente não tem como mudar o passado, né, danificada, né? Fran? Né? A gente não tem como mudar, mas a gente tem como dar uma nova narrativa para esse passado, né? Então a gente pode Isso. saber que, né? Ou não, às vezes a gente nem tem a consciência do que exatamente aconteceu, né? Mas a gente pode ter a oportunidade de reescrever isso, essa história para a gente, né, Fran? É, Então, isso que é importante, né? Porque o passado é é. isso, é quem nós somos hoje. Então, a gente pode aprender a lidar com essas questões todas, né? Então, acho É. que acho que é bom a gente ter esses recursos, né? Isso que é fundamental, assim. O que você tem usado hoje, Anne, para quando você entende lá, poxa, o paciente tem realmente esse trauma. Você faz todo esse mapa funcional para chegar no trauma, onde ele Faço, está, o que que faço gatilha, o mapa que que não funcional, gatilha. faço gatilho, Tá. mostro, né, trabalho a importância dessa consciência, dele saber dessa consciência, de ter essa lucidez do que está acontecendo. Uso muito, muito, muito a técnica do amparo, porque eu acho muito importante a pessoa se sentir amparada neste processo todo, né? É fundamental, porque a gente também pode ter traumas por desamparo, né? Que Sim. aconteceram, né, na nossa infância, na nossa adolescência. Uso bastante a técnica da autocompaixão, que eu acho também fundamental para que a pessoa aprenda, né, a gostar de si, enfim, né, a se valorizar e a dar fortaleza,
né, da fortaleza emocional, né, porque a gente precisa desenvolver aí habilidades internas, né, de força para a pessoa poder estar nesse enfrentamento, né? Então, são as três que eu costumo usar bastante. Daí, aí tem outras também que aí vai depender de cada situação, de cada caso, enfim. Mas eu gosto muito dessas para trabalhar trauma, Fran. Você trabalha algumas técnicas, então, que é para regular essas emoções, principalmente de Sim, insegurança, de medo, né? De travar, de eixo terra travado, né? sim. Basicamente, de estar ali. E aí você comentou também que você sempre sugere esse trabalho com o corpo, porque eu acho quase impossível não trabalhar com o corpo e a pessoa melhorar. Eu, na verdade, assim, ainda não vi isso acontecer Uhum. na minha prática. Pessoa que não faz nada é no corpo, não mexe, não, Muito e aí o corpo difícil. não melhora, né? É. Porque o corpo continua ali. Tem que ter um processo que a pessoa vá, nem que Uhum. ela comece a caminhar, que ela comece a fazer, ela precisa Precisa. mexer o corpo, né? Não deixar ele ali estagnado. E também, e aí o que você faz em relação a estratégias de vida? Porque no trauma a gente precisa mudar a estratégia, o jeito que a pessoa, ajudar a pessoa a pensar em viver Uhum. diferente, né? Porque ela já tem um condicionado do que ela deve ser, a gente vai ter que ajudar ela a mudar. Você chega a mexer Eu nisso mexo também com nisso alguns também, pacientes? Fran, né? Eu sempre converso com eles e a gente vê quais são as possibilidades de trabalhar essas estratégias, né? Como é que a gente pode pensar, né? Então a gente pensa, ok, esse caminho você já conhece, né? Essa resposta você já conhece, você já tem desse jeito, né? Então, a partir por isso que é importante, né, a consciência, porque são respostas automáticas já que a pessoa tem. Então, se ela não tem essa consciência, ela vai continuar nessa resposta automática, né? Então, assim, ok, então você sabe que quando. Um exemplo, estou pensando aqui num exemplo aleatório, tá? Então, se alguém foi lá e mudou o seu copo de lugar, e você bufou e já ficou brava e já, né? Ok, então como é que eu vou trabalhar esse tipo de resposta? Né? Então, o bufar, o ficar brava, você já conhece. Né? Então, como é que eu posso pensar? Ah, ok, eu já bufei, já fiquei brava, mas será que existe alguma outra possibilidade aqui para mim? Né? Será que eu consigo respirar algumas vezes e pensar que tudo bem se esse copo está num outro lugar? Né? Tudo bem se eu puder manter esse copo nesse outro lugar e pensar num outro tipo de resposta para mim. Será que é realmente importante eu trazer esse copo para o Uhum. lugar que estava? Estou trazendo aqui um exemplo que eu vi agora, o copo aqui na minha frente, e lembrei. Sim, você muda a resposta de Isso. comportamento, né? Uma a uma. Eu acho que essa é a grande questão das coisas, porque a pessoa quando vai tentar mudar um padrão de jeito de ser, porque o trauma Uhum. afeta esse padrão, né? Ele constrói um padrão meio torto, no sentido de que não é a pessoa, ele foi construído em cima daquela cisão de insegurança muito forte que aconteceu com a pessoa. Então, não é um padrão da pessoa, é um padrão de Uhum. proteção, né? Às vezes esse padrão é disfuncional e a pessoa chega no consultório mal, com várias questões que não estão bem na vida da pessoa e muitas vezes psicopatologias advindas dessa cisão. Às vezes a pessoa chega totalmente funcional, um executivo de sucesso, uma mãe maravilhosa, mas Sim. funcional para a sociedade. Mas muitas vezes esse perfeccionismo, essa funcionalidade dessa pessoa foi construída em cima dessa cisão. Então isso Sim. também precisará mudar, Sim, exatamente, né? E é porque é isso que né? E aí você vai ter que olhar isso. padrão a padrão. Vamos agora ver isso aqui. Aí a gente muda uma coisa por vez, porque você não é tudo que a gente muda de Não um. tem. Não tem como você mudar Não tem, tudo de que uma a vez pessoa só, fala assim: "Ah, quando eu né? percebi já foi", né? Já foi mesmo, porque é É, tão forte, né? é. Exatamente. Então, Uhum. OK, vamos ver onde é possível a gente trabalhar aqui, né? É. E eu acho que é aí que tá a questão, né, Anne? Porque muita gente me pergunta, mas como que eu mudo isso? Eu falei, não, você vai ter que mudar coisa a coisa.
Então, não é assim, como é que eu sinto menos raiva? Gente, não, você não tem como sentir menos raiva. Você vai ter que entender o que te causa raiva e mudar cada Exatamente. causa. Cada caminho, cada comportamento é relacionado a É. cada causa, né? Como é que eu sinto menos medo? É cada comportamento de cada medo Mas uma que a gente coisa vai ter que boa mudar. nisso, né, Fran, é que com o tempo, esse trabalho sendo feito padrão a padrão, cada coisa, o cérebro começa a generalizar, né? Então, Começa. ele Ele começa a começa a aprender esse aprender esse caminho, caminho. né? É, Então, como e usar base, ele como base. é Isso é muito incrível. maravilhoso. Eu tenho pacientes que demoraram um tempinho, que os traumas eram muito complicados, mesmo, daqueles assim, traumas múltiplos e complexos, mas que depois de um tempo a pessoa já começa a fazer escolhas involuntárias. Aconteceu isso, aí eu fiz isso, e ela já relata esse distanciamento do problema, por exemplo, como algo natural. E ela nem percebe. Você entendeu que você está fazendo isso? Que bom! Teu corpo já entendeu que você precisa de distanciamento. Então, isso é muito legal, porque existe essa possibilidade É desse lindo, né? aprendizado, Quando a né? gente começa a ver esses resultados, é lindo, né? Porque você começa a realmente ver É, que a pessoa então está retornando a si mesma, né? E aí isso sim a gente tem mesmo. um processo de integração corpo, mente, né? Quer dizer, eu acho que é esse o caminho de volta, é fazer o caminho de volta para ela mesma, né, Fran? É. E que ela está ganhando Sim, autonomia, né, por isso. E muitas vezes o paciente nem está percebendo. A gente precisa até pontuar, não, isso aqui ó, você mudou de padrão. A pessoa, nossa, é mesmo, eu mudei. Ai, que ótimo. Então isso aqui já mudou. Deixa ali, não vamos mexer. Vamos para o próximo aqui para te ajudar a é, mudar outros padrões, né? Eu acho que isso é muito legal. E precisa desse precisa. olhar clínico para você ver e pontuar, né, essa mudança, o que tá nessa mudança, o que tem ali de memória emocional que mudou, o que tem ali de memória cognitiva que mudou, porque o paciente não compreende, né? E essas memórias a gente só entende com Sim. neurociência hoje, né? Não tem outro, nem a TCC explica, não explica isso. E esse processo você só vai entender quando você entende do cérebro atuando com o corpo. Esse final de semana eu dei no PNP aula de reações fisiológicas, né? E o quanto que essas reações fisiológicas, a nossa temperatura corporal, sudorese, dilatação de pupila e variação cardíaca e sinus respiratório estão condicionados ao que aconteceu com a gente na primeira infância, É. na segunda também, né? Também na adolescência. Então, muitas vezes, você está mudando todo um padrão interno Sim. fisiológico da pessoa. Porque esse padrão é muito forte, é ele que dita como a gente vai reagir, como não vai, né? Aí você muda o padrão, por exemplo, de pensamento da pessoa, de processo emocional, de repertório comportamental, Sim. né? Porque é tudo junto. Você muda o padrão de batimento cardíaco da Uhum. pessoa, assim. E esse padrão confere a essa pessoa mais regulação no que ela não conseguia regular. É muito legal a É gente poder muito ter isso, legal, né? né? É muito legal. Eu tenho estudado, estou estudando. Aliás, estou fazendo curso com a Deb Dana, né? De Tá? Que polivagal. legal, de Então, isso polivagal. também, né? A gente vê o quanto é importante, né? A gente poder trabalhar todos esses padrões, enfim, e fazer essa regulação, poder acionar o parasimpático, enfim, né? Acho Uhum. que. Acho que, enfim, é tão bom a gente poder olhar para isso, é tão bom a gente ter a oportunidade, né, Fran, de poder escolher o que a gente quer para a gente, né? O que a gente não precisa ficar determinado no que foi feito e, enfim, e ficar condenado a isso, né? Então, a É. gente pode trabalhar o que nos impede, o que nos afasta, o que nos distancia mesmo, né, do que a gente do que a gente quer, do que a gente sonha, né? Eu gosto muito assim, eu sou uma romântica, então eu gosto da ideia do sonho, né? Então tá, vamos sonhar e vamos ver como é que a gente consegue
viver de fato esse sonho, né? Então, Aham, aham. Eu acho, acho não, né? Você sabe, tem até um estudo feito pela minha supervisora. Na verdade, foi bem ela, ela supervisionou o estudo, né, de uma das pesquisadoras lá da Universidade de Reading, falando de que as pessoas que têm mais propósito de vida, que é basicamente você se resgatar com os seus sonhos, né? O que que você vai fazer da sua vida, o que que você quer, elas têm mais regulação emocional e mais facilidade de regular todo o seu processo emocional, porque ela tem um porquê seguir adiante, né? Então, isso para mim é é, essencial resgatar no consultório, na escola. Eu tenho feito o Mundo Neuro, sim, que é aquele programa aham, que eu tenho para todo mundo, né? Para quem não é psicólogo. E eu tenho falado muito para as pessoas sobre isso, gente, porque é que a gente, ao invés de estar trabalhando o que você não pode ser, a gente não está trabalhando o que é, você pode ser, a capacidade da gente sonhar, porque é que a gente acha certo a escola, a faculdade, nos tirar isso para nos colocar regras que o homem inventou e que estão nos sim, adoecendo, sim, sim, né? Por que é que a gente não está resgatando propósito de vida, valores pessoais com as pessoas desde a infância? Por que é que a gente não fala é, disso em lugar nenhum? No próprio trabalho, né? Não se fala. E muitas vezes no consultório terapêutico também não se fala, porque a gente muitas dependendo, né, da linha, você olha uhum, só para a doença ou só para o processo. Aí não tem como a gente fazer um tratamento integrado. Não tem como a gente olhar para o é. ser humano de maneira Não integrada, tem como mesmo, não tem como porque né? se a gente olha só para a doença, né, só para o diagnóstico, só para o que está acontecendo, primeiro a gente fica muito limitado, né? Segundo, que a gente É, fica, a gente não consegue associar aqui de fato, por exemplo, essa doença ou essa medicação pode nos ajudar a trabalhar no consultório, né? né? Então, acho que é importante, né, Fran? É importante a gente poder olhar para o sujeito, para a pessoa, né? E poder entender que ela e fazê-la entender que ela é muito mais do que um diagnóstico, né? Então, eu acho que isso é importante também, né, Fran? Porque a É, gente tem tido muito, 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 né, uma onda aí de diagnósticos e, por um lado, isso é bom, né? Mas, por outro, a gente não pode ter isso como única, né, condenação, né, sentença, enfim, de que eu sou isso. Não, você não é isso. Você é muito mais do que isso, né? Você tem isso, né? Mas isso não precisa te ter, né? né? Então trabalhar bastante nesse sentido, né? De resgatar mesmo essas pessoas do trauma, né? De poder delas poderem Uhum. voltar a sonhar e viver a vida delas do jeito que precisa e merece, né? Mais do que precisa, merece ser vivida. É, é. Até perguntaram aqui, e quando o paciente diz que ele sabe, ele entende cognitivamente, mas ele não consegue mudar. É exatamente disso que a gente está falando, só a É, reflexão não é suficiente. Só a consciência para um corpo que aprendeu a ter um processo mental de vida, para as emoções, para aquilo que ele tem medo, para aquilo que ele não tem, para o jeito que ele vai tratar ele mesmo, as pessoas. Para um corpo e uma mente que já tem um processo automático, que é todos nós já temos um processo automático para tudo, para quem tem trauma, um processo protetivo. E, gente, quase todos nós temos sim, traumas. Eu tenho 1000 traumas. Volte e meia aqui, eu tenho que parar quando meu corpo às vezes uhum, trava em lugares que nunca travou. E aí eu falo, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu comigo? E aí eu tenho que parar e entender tudo que aconteceu, medo de que eu tô, aonde que tá indo, e aí eu vou elaborando, e é muito impressionante, porque depois que eu vou tratando tudo isso, a dor não volta mais. Quer dizer, nossa, tem coisas que a gente vai descobrindo na nossa vida que vem de muitos anos atrás e que tinham marcas. Franciele, é assim que você tem que ser, Annelise, é assim que você tem que ser.
E às vezes você fala assim, nossa, mas não era assim que eu tinha que ser. Eu achei que era, porque eu estava vivendo em cima disso aqui, ó, Uhum. desse medo aqui, dessa repetição constante de que eu tinha que fazer isso, de que eu tinha que engolir aquilo, de que, né? Então, isso tudo é um É. conhecimento muito complexo. Tem que saber de neurociência para isso, né, Anne? Você se Não, imagina não. não sabendo, Não, hoje fazendo o que não. você está fazendo Não, hoje? hoje eu não sei. Eu não sei mais viver sem neurociência. Então, não é só trabalhar, é Não dá. viver, né? Porque quando a gente se vê, às vezes, assistindo, sei É, lá, algum programa, algum filme, com o marido do lado, pensa, não, ó, mas isso está acontecendo. Então, quer dizer, incorporou de uma forma que não tenho mais, pra vida, pra que vida. não E eu acho dá. que uma coisa super Para importante que você falou, né, vida. Fran? Para a gente aproximar um pouco isso, que não é só o nosso paciente, nós também temos, todo mundo tem, né? Eu tenho também, você tem, né? Então, é importante Sim, saber que nós todos estamos nesse processo traumático e lidando com os nossos próprios traumas, né? É, sim. enfim, e que a gente também, sabendo quais os recursos nós temos, né? A gente consegue poder passar para o outro, né? Também o outro precisa, né? E o que a gente precisa falar também, Fran, quando a gente fala de trauma, é que traumas acontecidos na infância, né? A gente sabe como são difíceis justamente porque a criança não tem essa capacidade de regulação sozinha, né? Ela precisa de alguém que corregule com ela, né? E no consultório é uma repetição do que a gente está fazendo, do que a gente, né? A gente faz essa corregulação com o paciente, a gente ensina, né? Esse paciente a se regular. Então, enfim, eu acho que essa é talvez uma mensagem que é importante. Por que é importante o processo terapêutico? Porque, embora você saiba, você tenha essa consciência, se você sofreu esse trauma na infância e você tem essa dificuldade de regular as suas emoções, precisa ter alguém que você confie, que você tenha um vínculo seguro para poder te ajudar a caminhar, né, nessa corregulação, né, e depois aprender a se regular sozinho, né, Fran? É. Esse Esse repertório. repertório. Você precisa ter esse repertório de segurança, que é o que a gente chama de estratégias bottom-up, Isso. né? São as estratégias que primeiro dão segurança para o corpo, para depois reprogramarem a mente, se reprogramarem a mente no sentido cognitivo. Às vezes ela não chega nem no processo cognitivo, ela só diz para o É. corpo que ele está seguro, Uhum. né? Precisa dos dois, né? E as estratégias que a gente mais usa hoje, que para quem ainda usa, são as top-down, né? Que são estratégias de mudar o Uhum. jeito de pensar. Mas essas estratégias não são suficientes, precisa dos dois tipos de estratégia. A gente cada vez aí tem estudos testando as estratégias e por Uhum. quê, e por que que só uma não é suficiente para tudo, né? Porque a gente É. é muito complexo, né? Nós não somos só É. pensamento, como também não somos só emoção, como também não somos só cérebro, como também não somos só corpo, como também não É. somos só trauma, né? É. É esse E a processo todo, dificuldade, né? né? Às vezes, quando a gente fala, né, dessa regulação bottom-up, a dificuldade, muitas vezes, da pessoa perceber no corpo, né, essas emoções. Então, quando a gente pergunta, né, mas onde no teu corpo, né? Vamos perceber. Onde está rígido agora que você está falando disso? Né? Onde está te incomodando no corpo? É trazer muito, né, essa consciência que as pessoas não têm, né? A gente É. tem um abandono aí corporal, né? Do Né? corpo, Então, né? Isso impacta em tudo. Isso impacta em tanto em abuso sexual, porque se eu não conheço o meu corpo e eu não entendi que ele não me importa, eu não vou nem sim, entender o que estão fazendo comigo, o que é limite, o exatamente. que não é, né? Até ao nosso processo inteiro de saúde mental. Então, também não tem nem como a gente Uhum. distanciar uma coisa da outra. Para quem ainda acha, né, que essas coisas não estão relacionadas, elas estão. Elas estão muito relacionadas, né? Então, o processo, ele é um processo que envolve muita coisa. Por isso que é difícil a gente querer fazer isso É, sozinho, sem recurso, né? Tem que ter, tem que ter alguém te acompanhando aí, porque senão não é impossível, porque nada é impossível, mas assim, é muito difícil você estar levando para um caminho certo se a tua mente está te condicionando para o caminho
que não é, né, que vai te fazer bem. Então alguém tem que olhar de fora com É difícil e conhecimento para te doloroso ajudar. demais, né, Fran? Fazer sozinho, né? Por que É, fazer sozinho. sozinho se a gente Não precisa, pode né? ter Por que alguém fazer sozinho? que pode percorrer com a gente, Isso. né? Eu quero até Tá. contar uma história para a gente finalizar esse Neurocafé de hoje sobre isso, que eu acho legal. Mas deixa eu te fazer a pergunta que eu tenho que fazer todos Uau! os Neurocafés. O PNP resolveu as dificuldades Resolveu, emocionais dos seus tá pacientes? resolvendo. Tem Tem resolvido, resolvido? exatamente, Fran. Tá super, super. Acho que são recursos que a gente tem que, enfim, não tem como dispensar, né? Acho que a gente precisa desses recursos para poder criar perspectiva, né? Criar perspectiva. Fazer É, um trabalho, né? né? Eu também acho. Conte. Deixa eu contar a história, então, para a gente finalizar o Neurocafé. Na verdade, não é uma história minha, né? Eu estava assistindo aquela série do Netflix chamada Doces Magnólias, que é uma delícia, uma série gostosa de ver e tal, me regula ver aquela série. Aí, a série Doces Magnólias, eu estava vendo a terceira temporada e tem uma cena de um adolescente que passou por várias questões difíceis para ele, traumáticas. Então, o pai se separou, o pai traía a mãe ficou só, sofreu demais. Ele era o mais velho dos três irmãos, o pai dele era a referência masculina dele, e era uma referência muito ruim, muito distante, que não ajudava nada, que não fazia nada, que não tinha contato com os filhos, aquele distanciamento, assim, sabe? Infelizmente clássico que a gente ainda tem. E ele daí, enfim, o negócio correu, ele teve uma desilusão amorosa na adolescência, que às vezes pode ser uma dor muito difícil de lidar sozinho, né? E também ainda ele era atleta e ele teve uma cisão muito grande e não ia mais poder jogar. Então foram várias coisas acontecendo e ele tentando dar conta sozinho, porque ele não queria dar mais trabalho para a mãe dele, porque ele viu a mãe dele sofrer muito sozinha, por causa, tentando, né, criar essas crianças sozinhas na sua própria dor. Isso a gente vê muito no consultório, né? O que eu até assim, esses são os que sofrem em silêncio, né? Porque não posso dar trabalho. E aí ele tá conversando com a melhor amiga da mãe dele e ele fala assim, e ela fala assim, olha, você pode sempre vir aqui e tal. Você tem uma comunidade para te ajudar, tal, porque essa série é uma série sobre o poder da comunidade, a Doce Magnólia, né? É muito legal. E aí ele fala assim, mas em algum momento eu tô crescendo, eu tô virando adulto, eu não tenho que cuidar de mim mesmo, sozinho? Aí ela olha para ele e fala assim, eu espero que não. Ah, Eu espero. ah, E é bem ah. isso, né? Não é que a gente não tenha que aprender a cuidar, a gente tem que. É, Mas a eu gente espero que não não. Eu espero precisa que a estar gente sempre tenha uma sozinho. mão para te É, apoiar, né? E aí ela só fala, todas as vezes que eu tenho uma mão para me segurar, eu pego essa mão. é Então, isso. A gente basicamente não é isso. precisa estar sozinho no caminho, né? Não precisa. É, Nós não somos seres para estar sozinhos, né? Nós somos seres que precisamos pertencer, precisamos estar com os outros, né? Então, claro, a gente não quer total dependência, né? Aquela coisa, mas a gente pode estar com o outro, estar para o outro, né? E ser é, ajudado. A gente não precisa ficar sozinho, Fran. Né? É muito lindo isso. É isso mesmo. Eu é também isso espero que mesmo. não. Legal, né? Eu Você vou vai amar essa assistir. Vou série, Anne. assistir, Assista que você vai Fran. Vou gostar. assistir. E o PNP é sobre isso também, né? Sobre a gente ter essa mão aí para poder se amparar, seja tecnicamente, seja só para falar, gente, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui com a minha vida, né? Que eu não estou sabendo nesse Né? momento, ou até em qualquer coisa, Coisa. né? A gente precisa É, disso em todos os é, âmbitos. às Em vezes a todos gente os pega, né? âmbitos. A gente tem, o paciente vem com uma exaustão, cansado, fala, Anne, posso descansar um pouquinho aqui na sessão? Pode, vamos descansar juntos, então, não precisa descansar sozinho, É, né? Então, acho que é isso, isso, né? Estamos juntos e podemos estar juntos e, né, fazer o mundo isso. melhor, Isso né?
Isso mesmo, Anne. Vou só responder duas perguntas aqui. O que que é o PNP? Gente, PNP é a minha formação. É um programa de neurociência para psicólogos que eu abro turmas de vez em quando e a Anne é uma das alunas e a gente é colegas, né? Tudo que é onde a gente ensina neurociência para psicólogo e para a área da saúde, tá? Ó, as minhas alunas já estão aqui falando. E o nome da série é Doces Magnólias, de doce. Ah, Vejam, uma delícia. Uma série para regular a emoção. é. Tá nervoso, né? Assiste um pouquinho e Tinha fica alguém que melhor ali. perguntou também o nome do livro do Gabor Maté. O- a É o mito tradução do ficou assim normal. mesmo? O mito do normal? Tá, eu vou já comprar, então, já que O mito chegou. do normal. É. Acho que é importante do livro do Gabor Maté entender que não é uma pesquisa que ele fez, né? O Gabor Maté, o que ele faz, ele é Sim. médico, fisiologista. Ele pega todas as pesquisas que tem no campo, em cima da análise clínica dele, e ele monta uma ideia em cima das pesquisas. Então, muitas vezes você vai ver alguém dizendo assim, mas não tem pesquisa. O Gabor Uhum. Maté não tem. Ele tem, o que ele faz é reunir as pesquisas dos outros para entender de um assunto só. O que em ciência hoje, em neurociência Uhum. hoje, falta. Porque os pesquisadores olham somente para o seu nicho de pesquisa. E ainda, na minha opinião, esse é o problema que a gente tem na área da saúde. Enquanto a gente não olhar para o todo e parar de olhar para o próprio umbigo da nossa própria área de pesquisa, a gente ainda não está fazendo um bom trabalho. E basicamente é isso que É, ele faz, ele olha para o incrível. todo. É, É muito muito legal. legal. É. Eu que Anne, obrigada, agradeço, viu? Fran. Obrigada, pessoal, também que assistiu aqui a live com a gente, Neurocafé. Espero a gente ter outras oportunidades aí. A gente vai se ver em outubro, né? Eu Teremos. vou, Você vem, Anne, pro vou. evento ao vivo? Eu vou. Não sei Ai, se eu que consigo, vou conseguir legal! ficar um Coisa sábado, mas na linda! sexta eu vou, já comprei. Ai, fica um sábado, dá um jeito. Vai ser muito A gente vai se especial. Que ver. bom que a gente vai se ver. Anne, só deixa seu contato aqui para o pessoal que quiser Tá, o agendar com meu você. Instagram é @psi.anelisafacim, com dois N's, tudo junto, e dois C's no Facim. Posso deixar meu celular também? Não sei como é que... Não, Acho né? Tá, então tá. melhor não. Acho Não, mais tá bom, seguro, tá? não, tranquilo, só para saber que você falou, deixa os contatos, mas é o meu... Não. O E pessoal me vai lá chama no de seu lá. Instagram e te chama. Não deixa o celular, não. O povo já liga, tá doida? Vai te ligar de madrugada. Não, tá bom, de madrugada eu não atendo. Mas, enfim, quem quiser, tiver interesse, pode me procurar lá no Instagram que eu respondo, tranquilo, tá bom? Isso. E o pessoal que estiver querendo tratar suas questões do trauma, já agenda lá com a Anne, que ela tem essa visão do todo aí, vai ajudar Obrigada a muito. você, Anne, Fran. obrigada, viu? Ótimo dia, melhoras para você aí. Se cuida. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.